Olá, olá, olá! Seja novamente muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse encontro. Hoje nós falaremos um pouco mais sobre os caminhos para uma vida extraordinária. Alma querida, seja bem-vinda. Me dê um ok se me ouvem e me veem bem, por favor. Me digam que vocês estão me vendo, se estão me ouvindo, para eu ir ajustando o volume e a minha tela. Estou muito honrada e feliz de mais uma vez poder estar aqui. Então, como eu disse anteriormente, nós vamos continuar falando sobre os caminhos para uma vida extraordinária. É a terceira terça-feira que a gente se encontra aqui para falar sobre isso. Marcela, querida, seja bem-vinda. Renato, querido, seja bem-vindo. Me digam se vocês me veem, por favor. Ótimo. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto tão importante que é trazer para nós mais noção de como nós podemos tornar nossa vida cada dia mais incrível e extraordinária, como ela merece ser, como cada um de nós merece que a nossa vida seja. Então, para a gente começar o assunto, eu queria só rever um pouquinho o que a gente já falou. Boa noite, Má, boa noite. Nelma, seja bem-vinda. Nós já falamos do poder do nosso pensamento, já falamos o quanto a aceitação transforma nossas vidas. Se você perdeu algum desses encontros, depois que acabar essa live, só depois que acabar essa live, corre no meu Instagram e assiste as que passaram, porque uma acaba aqui sendo atrelada à outra, um assunto puxa o outro, todos eles têm ligação e todas as dicas de cada um desses encontros vão se encaixando para que de verdade nossa vida seja incrível. Então vamos lá. Para a gente começar, hoje nosso assunto é por que é tão difícil mudar. Será que vocês concordam comigo? Falem aí, por favor. Criar novos hábitos, mudar rotinas, mudar as coisas na nossa vida ou mudar os resultados que nós temos na nossa vida, sejam resultados financeiros, de saúde, das nossas relações, da nossa profissão. Por que é tão difícil mudar? É difícil mudar? Responde aí pra mim, pra ver se eu tô no caminho certo pra nós batermos o papo essa noite. Me diga aí se é difícil. Fala aí. É simples mudar? Basta querer? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Antes da gente começar de verdade o nosso assunto, eu quero pedir pra vocês que enviem, se você conhece alguém que está em algum processo de mudança ou que pode se beneficiar dos conteúdos que nós compartilhamos aqui, envia agora, aproveita para a gente distribuir para mais pessoas esse conteúdo. E eu vou falar por mim. Muito do que hoje eu ensino aqui, do que eu compartilho aqui, eu aprendi porque em algum momento alguma pessoa me marcou em alguma live, em algum conteúdo de alguém, e aquilo fez muito sentido para mim. E eu comecei a seguir a pessoa e eu aprendi com a pessoa, então é por isso que eu peço que vocês façam isso também, tá bom? Lá, a Nelma diz, muito difícil. Então vamos lá, hoje nós vamos entender um pouco mais porque é que muitas vezes nós queremos a mudança na nossa vida, seja a mudança de querer mais dinheiro, de querer emagrecer, de quantos quereres nós temos ao longo da nossa jornada. E nós vamos entender um pouquinho mais porque é que muitas vezes não basta querer, porque a gente de verdade quer. Quem de nós não quer, de alguma forma, fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro? Quem de nós não quer, de alguma forma, estar sempre mais saudável? Ou, de repente, diminuir os sinais e sintomas de alguma doença? Nós queremos sempre, e tá tudo certo, tá tudo bem em querer mais, em querer melhorar, em querer que a vida se modifique. Mas por que muitas vezes a gente patina ou algumas vezes nós até damos passos importantes na direção daquilo que a gente quer, mas chega um momento que desanima, daí não vai pra frente, aí para no meio do caminho. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho mais nessa noite, tá bom? Então vamos lá, convites feitos. Mandem convite, esse aviãozinho aí, para as pessoas que vocês amam e que possam estar aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. É muito comum na nossa jornada de vida, no nosso dia a dia, que nós queiramos mudar os resultados que nós temos na nossa vida. De novo,
Sejam eles resultados financeiros, resultados emocionais, resultados na nossa saúde, resultados no nosso bem-estar, resultados na nossa profissão. Todos nós queremos. Mas a questão é que quando a gente quer só mudar um resultado... Lembram? Antes de eu continuar, lembra que nós falamos no nosso primeiro encontro? Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil e vou mostrar para vocês. Que os nossos pensamentos, ou seja, as informações que nós temos a nosso respeito, a respeito da vida, a respeito da nossa saúde, a respeito das nossas finanças, do nosso trabalho, nossos pensamentos é que geram emoções ou sentimentos que geram as nossas ações ou os nossos comportamentos e que trazem os nossos resultados. Vamos ver se dá pra... Vai ficar meio ao contrário aqui, mas peraí, vamos ver isso daqui, ó, tá? Pensamentos geram emoções ou sentimentos que geram as ações, os comportamentos, os hábitos que nós temos e que geram os resultados que nós temos na nossa vida. E quando a gente quer mudar algo na nossa vida, seja ela financeira, a nossa saúde, o que nós falamos anteriormente, muitas vezes nós queremos mudar esse resultado, mas achando que quando eu mudo a ação que eu faço, eu obtenho aquele resultado. Ou seja, muitas vezes a gente quer... Boa noite, Dani, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cléo, seja bem-vinda também. Muitas vezes a gente ouve e aprende, e eu não vou dizer que tá errado isso, tá bom? Mas a gente aprende que se eu crio um novo hábito, se eu tomo novas atitudes e novas ações, eu mudo os meus resultados, eu tenho melhores resultados. E isso até acontece, mas muitas vezes esses resultados ou não nos deixam satisfeitos o suficiente, ou eles não são os resultados que nós gostaríamos, ou a gente até consegue parte dos resultados, mas desanima no meio do caminho e desiste porque o resultado não foi o que nós gostaríamos. E nós vamos entender um pouco mais isso hoje, coisas que meus alunos já entendem e já praticam. Se eu entender o que nós falamos anteriormente, ó, que os nossos pensamentos é que geram as emoções ou os sentimentos correlacionados, que vão gerar os nossos comportamentos ou hábitos e daí trazer resultado, então por que muitas vezes a gente não consegue chegar onde a gente quer? Por que muitas vezes nós ficamos patinando, decidimos fazer algo, nós queremos muito aquilo, muitas vezes nós até começamos a fazer aquilo que a gente quer, tomamos novos comportamentos. Vamos pegar um exemplo bem fácil, assim, fácil no sentido de palpável. Por que muitas vezes a gente coloca uma meta de emagrecimento, por exemplo? Não, agora eu decidi que eu vou eliminar X quilos porque eu quero caber nas minhas roupas, porque eu quero estar mais saudável. E aí, esse é o resultado, emagrecer X quilos. E aí, lembrando do nosso passo a passo, se eu quero mudar meu resultado, eu vou lá e mudo a minha ação. Eu começo a melhorar a minha alimentação, eu talvez entre numa academia ou começo a caminhar. Mas aí, como esse resultado às vezes começa a demorar um pouco para aparecer, às vezes eu fico um pouco desanimado e não vou até o fim e não chego lá nos X quilos que eu queria eliminar. Porque nós precisamos entender que a causa dos nossos resultados começa no nosso pensamento, na nossa mente, nas informações, nas crenças, naquilo que eu acredito a respeito do resultado que eu quero obter. Então, vamos de novo falar sobre eliminar quilos ou sobre emagrecer. O que é que eu acredito de verdade a respeito de emagrecimento, de vida saudável, de ser mais fitness, de mudar os meus hábitos? Quantos de nós não ouviu essa frase ou já repetiu essa frase algumas vezes de que é muito fácil ganhar peso, mas é muito difícil eliminar os pesos? E se eu tenho essa informação como verdade para mim, de que é difícil, provavelmente eu vou desistir no meio do caminho, provavelmente essa jornada de eliminar esse peso vai ser difícil, porque ela está baseada naquilo que é verdade para mim, naquilo que eu acredito, nas informações que eu fui recebendo ao longo da minha jornada a respeito disso. E isso vale para
tudo na nossa vida, para qualquer questão que eu queira mudar, que eu queira melhorar, eu preciso pensar dessa mesma forma e entender que a base da mudança não é a ação que eu faço. É claro que a ação é importante. Eu não vou conseguir eliminar, não vou conseguir, também é uma crença, mas talvez seja um pouco mais delicado chegar no peso que eu quero só agindo, porque a motivação é pequena se existe uma informação por trás disso que não é positivo o suficiente ou que não me leva para o caminho e para o resultado que eu quero ter. Daí a importância, de novo nós falamos, né, da mesma coisa, que é a importância de estar atento e alerta aos nossos pensamentos. Porque pensamentos são conjuntos de informações, são conjuntos de crenças. E é importante nós entendermos e relembrarmos que quando nós falamos sobre informação, sobre crença, sobre o que nós aprendemos ao longo da nossa jornada de vida, sobre o nosso condicionamento, é importante a gente lembrar que muitas vezes todas essas informações são inconscientes, ou seja, eu nem percebo que eu penso dessa forma. São informações que estão guardadinhas lá, escondidinhas na minha mente, e que se eu não paro um momento do meu dia para questionar essas informações, para estar mais consciente da forma como eu penso e do que eu acredito ou do que eu aprendi a respeito daquele assunto, seja esse assunto dinheiro, seja esse assunto saúde, seja esse assunto relacionamento, se eu não paro para estar consciente e questionar o que eu aprendi, dificilmente eu vou mudar meu resultado. Vamos olhar, cada um agora fazer um exercício de olhar para a sua vida. Olhe, assim, por um segundinho para os últimos 5 anos da sua vida. Como é que você estava 5 anos atrás e como é que você está hoje? É provável que algumas coisas mudaram, algumas coisas tenham melhorado, mas se a gente for analisar linearmente, pouca coisa mudou. E se a gente pensar na vida das pessoas que estão ao nosso redor e olhar, fizer rapidamente, bem basicamente essa análise, nós vamos perceber que a maioria das pessoas que convivem conosco também não mudou muito a sua vida ou a condição da sua vida nos últimos 5 anos para cá. E por que isso? De novo, porque se nós não pararmos um momento da nossa vida para compreendermos como é que a gente obtém os nossos resultados, que é sempre a partir de uma crença minha, de uma informação que eu recebi e que eu guardei como verdadeira para mim. Se eu não estiver atenta a isso, eu vou ficar repetindo os mesmos ciclos e, como diz o professor Hélio Couto, ad infinitum. E vou entrar nesse looping de repetir os mesmos resultados, ciclos semelhantes. Você já reparou, algum de vocês aí, alguma situação ou alguma cena que vive se repetindo na sua vida? Eu tenho uma amiga que fala que ela tem o dedo podre, porque sempre se repetem os mesmos tipos de relacionamentos. Pessoas que, de alguma forma, não a tratam como ela gostaria, alguma coisa nesse sentido. E nós não estamos falando só de relacionamentos, mas qualquer área da sua vida. Situações que se repetem. E às vezes a gente pensa, nossa, mas de novo comigo? Nossa, mas de novo dessa forma? E se nós não tivermos noção ou consciência de que as cenas e as situações que acontecem conosco são resultados do nosso pensamento, da nossa forma de pensar, da forma como nós aprendemos que era certo, dificilmente nós vamos mudar esses ciclos. Dificilmente nós iremos mudar a qualidade ou a forma que nós nos relacionamos com as pessoas ou as pessoas que entram na nossa vida. Porque se tem uma coisa que eu aprendi e que faz muito sentido para mim, toda essa minha jornada de olhar para dentro, de autoconhecimento de verdade, é que não existe acaso nesse nosso mundo dual aqui. Nada acontece por acaso, porque tudo acontece baseado no nosso padrão mental, nas coisas que nós acreditamos, nas coisas que são verdades para nós. E de novo,
Vocês podem, de repente, estar se questionando e falar, não, mas não é verdade, existe coincidência. Não existe coincidência, gente. Quando nós entendemos o funcionamento da nossa mente, quando nós entendemos como é que nós criamos a realidade que nós vivenciamos e experimentamos, nós vamos perceber que não existe coincidência. E qual que é o lado bom de tudo isso? Porque é óbvio que olhar para dentro e entender como tudo isso funciona tem um lado incrível e o poder gigante de transformar a nossa vida, porque observando os nossos resultados, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós conseguimos perceber qual é o conteúdo da nossa mente. Se existem áreas da sua vida que ainda não estão como você gostaria que elas estivessem, com toda a certeza existem informações, existem crenças em você que estão trazendo esses resultados. E aí entender isso é incrível, é mágico, porque quando eu percebo isso, quando eu entendo, quando eu me torno consciente disso, eu consigo mudar. Mudar o resultado? Não num primeiro momento. Mudar a forma como eu penso. Mudar a informação que eu trago a respeito daquela cena, daquela situação, daquela condição na minha vida. E se eu entendo que eu mudando o meu pensamento, a forma de pensar, eu transformo a minha vida, eu entendo quanto é importante usar todas as ferramentas, todas as técnicas, todo o conhecimento que está disponível para nós hoje e que trazem essa transformação, que trazem a mudança dessa informação que foi guardada em nós. Por exemplo, como nós estamos falando de peso, de estar mais saudável, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, vamos pegar um exemplo sobre peso mesmo. Quantos de nós, talvez não tenha experimentado isso em casa, mas já ouviu alguém falar ou já vivenciou algo semelhante, de estar numa família, por exemplo, que tudo acontecia ao redor da mesa, tudo acontecia na hora da comida, e que tinha aquela avó linda, coisa mais fofa do mundo, que falava que criança saudável é criança gordinha. E aí entuchava comida na criança, porque para ela estar saudável ela tinha que estar gordinha. Era a informação que aquela pessoa linda tinha. E pode ser que seja a informação que eu tenha recebido também, que nós recebemos ao longo dessa nossa jornada. E se eu recebi essa informação na minha infância, de que pessoa saudável é pessoa gordinha, provavelmente eu vou ter mais dificuldade quando eu decidir eliminar quilos da minha vida. Entende a ligação, gente? Então, é importante, de novo, para que eu tô repetindo esse assunto nesse sentido? Para trazer para nós consciência. Porque eu só consigo mudar, eu só consigo transformar aquilo que eu estou consciente, ou que eu tomo consciência de que está na minha vida. Eu só consigo transformar a informação, o pensamento, a crença, o condicionamento quando eu me torno consciente dele. Então, meu convite é que cada dia mais a gente pare um momento do nosso dia, ou pare mais momentos do nosso dia para prestar atenção nessa conversa que acontece aqui na nossa cabeça. Porque a ciência fala, em média, que nós temos em média, tá bom, gente? Não é um número exato. Mas alguns estudos falam que nós temos em média 70 mil pensamentos por dia. Uau! Dá para prestar atenção em todos eles? Talvez não. Mas dá pra gente prestar atenção naqueles que são recorrentes, aqueles que acontecem com mais frequência, porque eles estão dizendo algo a nosso respeito. Eles estão trazendo informações a respeito do que a gente acredita. E quando eu estou consciente desses pensamentos, quando eu paro de verdade em alguns momentos do meu dia para tomar consciência de que pensamentos eu tenho com mais frequência, eu consigo mudá-los. E eu consigo perceber que parte minha está trazendo os resultados que eu tenho hoje. Sejam eles resultados de saúde, resultados financeiros, resultados na minha profissão, resultados financeiros, independente de que resultados eles sejam. São essas informações que estão trazendo esses resultados. E estar consciente muda o jogo. Porque estar consciente traz para nós a possibilidade de mudar as informações, entendendo muitas vezes que como
a grande maioria dessas informações, a grande maioria desses pensamentos a nosso respeito, ou a respeito da vida, nós aprendemos a entender com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, que as pessoas que passaram ou estão na nossa vida e que de alguma forma nos ensinaram de forma incorreta a verdade delas para nós, lembrar com amor de que elas fizeram o melhor. E que aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com os nossos professores, com as figuras religiosas que entram na nossa vida, entender que cada um deles está fazendo o seu melhor. Cada um deles está repassando aquilo que é verdade para eles, aquilo que eles aprenderam e tomaram como verdade. Mas o meu convite é que nós questionemos o quanto a verdade do outro precisa ser a nossa. O quanto a verdade daquela avó, que eu citei anteriormente, aquela avózinha que acreditava que pessoa saudável é pessoa gorda, fora do peso ou com excesso de gordura, não precisa ser a nossa verdade. E, de novo, eu só consigo mudar quando eu me torno consciente disso. Daí a importância, de novo, da gente usar as ferramentas que nós temos a nosso favor, fazer os cursos que aparecerem, que tragam essa consciência para nós. As pessoas me perguntam muito se como é que elas podem aprofundar tudo isso que eu compartilho aqui. Então, pergunto se eu tenho algum curso, se eu ensino isso de forma mais profunda. Então, sim, tem um curso que é online, que é um treinamento, que são várias aulas, onde nós vamos muito mais fundo em cada um desses assuntos. E tem os presenciais. Esse ano já aconteceu em março e é provável que em outubro talvez aconteça um outro presencial. Então, se faz sentido para você aprofundar tudo isso, para transformar a sua vida de verdade e torná-la cada dia mais extraordinária, fica aqui o convite para você, tá bom? Então vamos lá, o que mais que eu trouxe aqui? Que eu anotei aqui para não esquecer, porque é muita coisa, e aí eu me empolgo, quero falar muita coisa, e para não me perder. Falando sobre os nossos pensamentos ainda, né? Essas informações que a gente traz, essas nossas crenças, condicionamentos, independente do nome que a gente queira dar para isso. De novo, é importante nós lembrarmos que são 99%, talvez 100% delas são aprendidas, ou seja, são coisas que nós experimentamos, vivenciamos, ouvimos, vimos acontecer ao longo da nossa jornada de vida, e aí isso tornou de alguma forma verdade para nós. E muitas vezes a gente repete, às vezes até frases e palavras nesse sentido que demonstram essas crenças que nós temos, como, por exemplo, quem de nós nunca falou frases do tipo, como eu sou azarada, coitado de mim, pobre de mim, como eu sou, nasci pobre, vou morrer pobre, pau que nasce torto, nunca se endireita. Quem nunca viu ou nunca falou que a vida é sofrimento mesmo, aceita porque a vida é sofrimento. Ou quem nunca ouviu que ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. Quem falou que tem que aprender pela dor? Mas essa é uma informação que a gente recebeu. Eu, por muito, mas muito tempo mesmo da minha vida, da minha jornada de vida aqui nessa experiência temporariamente humana, acreditei muito nessa frase. E falei muito essa frase. Você não quer aprender pelo amor, vai aprender pela dor. E eu aprendi muito pela dor. Se hoje eu tô aqui falando sobre isso com vocês, compartilhando o que eu tenho aprendido, saibam que muito disso foi pela dor. Porque eu realmente acreditei por muito tempo. Hoje eu entendo que não precisa ser assim. Que nós podemos sim aprender pelo amor. Mas quantos de nós não cresceu ouvindo isso? E se essas informações, de novo, nós estamos dando nome para isso de informação, mas essas podem ser memórias, lembranças, condicionamentos, paradigmas, são sempre informações, ou na maioria das vezes aprendidas. Então, de novo, perdoa a pessoa que falou isso pra você, que ensinou isso pra você, assim como eu olho hoje com amor e com esse olhar de perdão nesse sentido, sabe? De entender que cada um tá sempre fazendo o seu melhor. Só que o melhor do outro nem sempre é o melhor para nós. A verdade do outro nem sempre precisa ser a nossa verdade. Então que nós comecemos a questionar. Questionar no sentido de, faz sentido mesmo para mim?
isso que eu acredito, essas palavras que eu repito com alguma frequência, estão trazendo para mim a vida de paz, a vida de alegria, a vida de abundância que eu mereço ter? Será que esses pensamentos que eu de alguma forma alimento, ou que eu nem presto atenção neles, tá aí de novo o convite para você estar mais atento, atenta e consciente dos seus pensamentos? Será que eles estão me levando para os resultados que eu quero ter, para a mudança que eu quero trazer para minha vida? Questione-se. Não aceite tudo só porque alguém que você admira, que você confia. Nem o que eu tô falando, você não precisa aceitar e confiar piamente, porque quanto da minha fala pode ter ainda uma informação que é minha, não precisa ser sua. Mas busque mais informação. Porque a vida pode ser de verdade muito mais incrível quando a gente olha para dentro e muda essas informações, e muda aquilo que a gente acredita. Muda a nossa sensação interna. Porque vamos pegar um gancho naquela mesma história de alguém que decidiu que vai eliminar X quilos, por exemplo. Nós falamos que um pensamento, e o pensamento pode ser emagrecer é muito difícil, é muito fácil ganhar peso, é difícil emagrecer. Vai te gerar um sentimento, uma sensação que provavelmente não é positiva, porque se alguém que acredita que, alguém que quer um resultado de eliminar peso, mas acredita que é difícil, qual é a sensação interna dessa pessoa? Será que é, uhul, demais, eu vou chegar na minha meta, eu vou conseguir? Provavelmente não. E essa sensação interna, que não é tão positiva quanto poderia ser, vai me trazer hábitos que não são tão positivos como deveriam ser para que eu tenha o resultado que eu quero ter. E isso vale de novo para qualquer área. Dinheiro, que é uma área, além de saúde, de emagrecimento, que é uma área que mais a gente tem crenças do que dinheiro, gente. Se eu perguntar aqui para vocês, eu tenho certeza que nós vamos ter uma infinidade de frases a respeito do dinheiro e que muitas vezes a gente defende com unhas e dentes, porque aquilo faz tanto sentido pra gente. A gente aprendeu com alguém que diz que aquilo é tão verdade, ou a gente vivenciou cenas com dinheiro ao longo da nossa jornada, que trouxeram tanta convicção de que é difícil fazer dinheiro, de que dinheiro é a causa de todo mal, que só traz discórdia. E é por isso que muitos de nós sonham em ter uma vida mais próspera, mais abundante, quer de verdade fazer mais dinheiro na sua vida, mas muitas vezes não consegue. Muitas vezes até junta um montante, consegue ganhar mais, mas aí entra em dívida, aí quebra o carro e tem que usar aquele dinheiro, e aí... Entende, gente? Quer dizer, nós precisamos estar muito atentos, muito conscientes dessas informações, dessas nossas crenças, porque elas estão guiando as nossas ações, os nossos hábitos, as nossas escolhas. E aí a gente entra num lugar de, mas eu faço as minhas escolhas. Eu decido sempre o que eu quero e sou eu que escolho o que eu quero pra minha vida. Será mesmo que é de forma consciente que você está escolhendo as coisas na sua vida? Ou será que você está deixando as suas crenças te levarem? Será que os resultados que você tem hoje nas áreas da sua vida são realmente aqueles que você gostaria de ter? Ou será que todas as escolhas que você fez nessas áreas foram guiadas pelas suas crenças? É um questionamento, gente, importantíssimo para nós fazermos, para que a gente tenha de verdade a vida incrível, extraordinária que eu mereço como filha de Deus que sou, como que você merece como filha de Deus, como extensão da fonte que você é. Porque como filhos de Deus, nós só merecemos o bom, só merecemos o belo, só merecemos o que é verdadeiro. Mas muitas vezes, inconscientemente, nos deixamos levar pelas nossas crenças. E não temos o resultado que nós queremos no nosso dia a dia. Seja isso um resultado financeiro, seja isso um resultado de saúde, seja isso um resultado dos nossos relacionamentos.
Meu convite de novo é: estejamos mais atentos. E como nós falamos anteriormente sobre os nossos pensamentos, que a gente tem em média, segundo a ciência, 70 mil pensamentos. E a mesma ciência que estuda como nós criamos a nossa realidade e entende que ela é criada pelo nosso conteúdo mental, que são essas vozes que falam na nossa cabeça, nós vamos entender também que talvez 90% dessa voz, desse falatório na nossa cabeça, nem serve para nada. É inútil. Mais do que isso, nos tira do nosso foco, nos tira da meta que nós temos para nós, nos tira da vida feliz, incrível e abundante que nós viemos para ter. Hoje eu li uma frase, eu trouxe várias delas, várias coisas que não por acaso, como não existe acaso nesse mundo, chegaram até mim hoje, porque eu escolhi falar desse tema com vocês. E uma delas dizia assim, ó: você não usa a sua mente, ela usa você. Uau! Gente, entender isso muda todo o jogo. Porque nos coloca na posição de estarmos mais conscientes do conteúdo dessa nossa mente. Nos coloca na posição de questionar aquilo que a gente aprendeu. Nos coloca na posição de estar observando com mais atenção esse falatório que acontece aqui, ó, entre as nossas orelhas todo santo dia. E que dizem para nós: ah, você não sabe fazer as coisas direito. Ah, você não merece isso. Ah, você não é bom o suficiente. Ah, você vai falar um monte de coisa. Ah, pra você nada dá certo. Ai, Carolina, você tá falando isso porque você não conhece a minha vida. Você não sabe quanto difícil é o meu dia a dia. Você não sabe... Cara, quem tá falando isso? É você. O ser divino que mora em você? Ou é essa tagarelice? Ou é a sua mente? É esse, de novo, o questionamento, o tornar-se consciente, eu quero trazer aqui para você. Para que não seja mais tão difícil mudar. Porque não é difícil. Difícil também é uma palavra que a mente conhece e ela adora usar. E ela usa não por maldade, mas porque para a mente é muito interessante que você permaneça aí onde você está, na sua zoninha de desconforto, porque tudo aí é conhecido. A rua que você, o caminho que você faz para ir para o trabalho é conhecido, a quantidade de comida que você põe no seu prato é conhecida, a quantidade de dinheiro que você faça do mês é conhecida, a quantidade de brigas que talvez você tenha com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho é conhecido. Os pensamentos que você tem a respeito do seu trabalho são conhecidos. Percebe, gente? Então não é por maldade que essa mente faz isso com a gente, que ela nos usa. Mas é porque se nós nos tornarmos conscientes, ela perde o poder que ela tem sobre nós. E ela não quer isso. Entende? E aí, pra gente finalizar, um outro texto da Seichonoye, não por acaso, entrou no meu caminho hoje também, que diz assim: tudo é reflexo da mente. O mundo se manifesta conforme você o reconhece ou o percebe, através da sua mente. Se você pensar, sou insignificante, assim será. Se pensar, sou grandioso, assim será. Um exercício bem prático, então, anota aí para você fazer em casa. Uma das formas, é claro que tem outras formas que talvez sejam mais rápidas e mais eficientes nesse sentido da rapidez com que transformam as informações que nós trazemos, as crenças que nós trazemos, mas uma das formas é nós repetirmos diariamente, muitas vezes no nosso dia, afirmações positivas a nosso respeito. Vamos supor que aqui a gente falou exatamente sobre uma frase que é: eu sou insignificante. De repente eu tenho uma sensação que eu sou insignificante, que as coisas para mim não dão certo. Então, cria uma frase contrária, positiva, no presente,
e em primeira pessoa. Ou seja, em vez de dizer eu sou insignificante, você vai criar uma frase ao contrário. Eu, ou seja, primeira pessoa, no presente, eu sou ou eu estou. Então aqui o que a Seichinoye sugere, eu sou grandioso. Então escreve por onde você passa essa frase, se é essa que faz sentido para você. Mas pega uma frase positiva no presente, eu sou ou eu estou, e reforça aquilo que você quer para você e não mais do que você não quer. Então, mais uma dica, esteja atenta ao quantas vezes no seu dia você repete frases a seu respeito, dizendo algo que você não quer pra você. Porque a nossa mente não sabe se você tá querendo isso mesmo ou não, e ela vai te dar. E se você tem essa sensação, como nessa frase aqui da Seichinoye, que você é insignificante, provavelmente no seu dia a dia você vai vivenciar uma infinidade de situações e cenas que te comprovem isso, porque é isso que você acredita. Então a vida vai te dar motivos para você continuar acreditando, para validar aquilo que você acredita. E uma outra frase aqui, quer ver que eu salvei também para trazer para vocês, diz assim, ó. É do Robert Adams. Você tem que investigar a sua mente e observá-la todo o tempo. Veja como ela controla você. Observar, gente. Observar essa conversa que acontece o tempo todo na nossa mente. Observar que tipo de pensamentos você tem ao longo do seu dia. E o que eles estão dizendo sobre você. Que você é capaz, sim. Que você é filho de Deus, sim. Que você é merecedora, sim. Que você é incrível, sim. Ou estão dizendo que, pra mim nada dá certo. Como isso é difícil. Cara, presta atenção em quantas vezes a sua mente vai dizer durante o dia que algo é difícil. Se você estiver observando isso, você vai entender que é só ela dizendo algo que ela aprendeu. Aprendeu. E o que eu aprendo, eu posso desaprender. No sentido de eu posso modificar, eu posso colocar uma outra informação mais positiva para mim no lugar dessa informação negativa que eu recebi e eu aprendi. E para finalizar, mais uma frasezinha do Upanishad, que é... Olha isso, gente, que profundo. Seria mais fácil enrolar o céu inteiro num pedaço de tecido do que conquistar a verdadeira felicidade sem autoconhecimento. Tomou? Agora respira. É sobre isso, gente. Autoconhecimento é trazer devagarinho para nós a consciência do ser incrível e divino que nós somos. Autoconsciência é saber e entender que eu e que você somos muito mais do que essa mente diz para nós que nós somos. É lembrar que eu e você podemos ir muito mais longe do que a nossa mente diz que nós podemos. É relembrar e entender e sentir que eu e que você, como essência divina, somos muito maiores do que qualquer voz na nossa cabeça, do que qualquer crença, do que qualquer aprendizado a nosso respeito. Autoconhecimento não é saber mais coisas a nosso respeito, é saber quem nós somos de verdade. É lembrar que a nossa essência é divina. Então, recapitulando para a gente encerrar. O que nós vimos aqui hoje? Basicamente, que se eu quero, respondendo a pergunta, por que é tão difícil mudar? E lembrando que nós estamos aqui para tornar a nossa vida cada dia mais extraordinária. Nós vamos lembrar que se eu quero mudar um resultado, algo que acontece na minha vida, seja lá um resultado de dinheiro, seja um resultado na minha saúde, seja um resultado nas minhas relações, independente de qual é o resultado palpável que eu quero ter na minha vida, eu preciso mudar, não o resultado, não só as ações que eu faço, mas eu preciso mudar a base de onde esse resultado vem, que são os meus pensamentos, que são as minhas crenças, que são os condicionamentos, aquilo que eu aprendi com a minha família, na minha religião, com os meus amigos,
com as pessoas do meu convívio e questionar se isso de verdade é a minha verdade. É o que a minha alma diz que é verdade. É o que a sabedoria que há em mim acredita ou é algo que eu aprendi das pessoas. Então, se eu quero mudar os meus resultados, eu preciso mudar as minhas crenças. Eu preciso mudar as informações que estão criando e gerando esses resultados. E uma das formas que nós vimos de fazer isso hoje é criando frases positivas a seu respeito, trazendo para o seu pensamento com consciência aquilo que você quer para você e não mais aquilo que você não quer. E usando todas as ferramentas, todos os cursos, todas as técnicas que nós temos à nossa disposição para ajudar nessa jornada de trazer a nossa essência para brilhar nesse mundo, para que a gente cumpra da melhor forma possível a missão que nós viemos ter aqui, de ser contribuição na nossa vida, na vida das outras pessoas, mas especialmente de relembrar quem nós somos de verdade. Relembrar que a minha e a sua essência é divina. Você não é filho do pecado, você é filha do amor. Você é filho do amor. Quanto mais nós relembramos e nos conectamos com essa verdade, que talvez seja a única verdade que nós viemos aprender aqui, mais extraordinária a nossa vida se torna. Então, de novo, se faz sentido para você continuar estudando isso, como muita gente me pergunta, tanto no Facebook, para quem vai assistir no Facebook depois, quanto aqui no Instagram, na minha bio, né, no meu perfil, tem lá o link para participar dos treinamentos que são online, tá bom? Gratidão de todo o coração porque você escolheu estar aqui, que você use e abuse desse conteúdo e traga de verdade as mudanças que você quer ter na sua vida. E deixa eu só ler os comentários antes de nós terminarmos. Peraí, que alguém falou aqui. Estúdio Divas, boa noite, meu amor. Macene aqui, ó, que maravilhoso, amo, que saudade de você. Belas palavras, saudade. Saudade de você também, amado. Bom, tudo de bom pra você aí. Então é isso, gente, tá? Eu espero de verdade que tudo isso tenha feito sentido pra vocês. Pra quem chegou agora, vai ficar salva essa live aqui e no meu canal do YouTube. Então, bora assistir de novo pra ter a transformação e a mudança que você quer tanto na sua vida, tá bom? Beijo do meu coração pro seu coração e até terça que vem, às 20 horas e 2 minutos. Estaremos aqui de novo, continuando esse nosso caminho, essa jornada pra dentro, essa jornada pra mudança, essa jornada com dicas para um caminho para uma vida extraordinária. Beijo, gratidão, Adão, lindo, lindo, beijo, beijo, beijo. Até mais.